Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Na quarta-feira passada nós falamos sobre a graça por intermédio de um homem, baseado em Romanos 5. Hoje nós vamos falar sobre mortos para o pecado e vivos para Deus, baseado no capítulo 6, que nós vamos ler a partir de agora. Vamos ler todo o capítulo, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, use essa palavra para iluminar aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, para que nós possamos aprender e entender qual é a sua vontade,
qual é o propósito para nós e que nós devemos entender e praticar a partir dessa noite. Não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair santificados, mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos hoje, em nome de Jesus. Na quarta-feira passada, quando nós estávamos em Romanos capítulo 5, nós vimos Paulo defender a ideia de que da mesma forma que nós fomos condenados pelo pecado, e pelo pecado entrou a morte através de Adão, nós também recebemos graça por meio de um homem. E o pecado que recebemos por causa de Adão foi superabundado pela graça que recebemos de Cristo. Ele até vai encerrar o texto dizendo: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos agora que estamos em Cristo uma força muito maior do que a força natural do nosso pecado, que está intrínseca ao nosso DNA. Só que quando Paulo levantou o argumento de que em Cristo nós tínhamos a garantia de que a graça de Cristo era suficiente para superabundar o pecado de Adão que habitava em nós, surge uma pergunta no meio dos irmãos a partir do versículo 5, que é a seguinte pergunta: se a graça superabunda aonde o pecado habita, se eu tiver mais pecado, logo terei mais graça. Olha como é que os crentes eram inteligentes. Paulo disse assim, em vocês habita o pecado. Paulo vai falar do pecado do capítulo 1 até o capítulo 3. Obrigado, irmã Shirley. No capítulo 4 ele vai dizer, olha, não se desesperem por causa da presença do pecado em vocês e da condenação sobre o pecado, que é justiça de Deus. Deus também faz justiça por meio da fé. Aí ele vai falar no capítulo 4 do exemplo de Abraão e no capítulo 5 do exemplo de Cristo. Então, o pecado que habita em nós é justificado pela fé que nós temos no sacrifício de Cristo. E você aprendeu no na quarta-feira passada, que a justificação é justamente essa tirada de culpa, remoção da culpa, essa desculpa que Deus faz sobre nós por causa do sacrifício de Cristo. Não é que o pecado deixa de existir em nós. O pecado continua aí, você é testemunho que ele está presente. Só que depois de você ter depositado a fé que o sacrifício de Cristo foi para substituir você no recebimento da ira de Deus, que era o pagamento para o pecado, você foi livre, não da presença do pecado, mas da culpa do pecado. A isso nós chamamos de justificação. Aí os engraçadinhos da igreja começaram a pensar, bom, se a graça é maior aonde há mais pecado, logo vou pecar mais para que eu tenha mais graça de Cristo. Aí Paulo vai dizer o seguinte: de maneira nenhuma. Essa é a pergunta que às vezes surge para nós quando nós descobrimos a doutrina da graça. Pastor, então quer dizer que é só depositar a fé em Cristo que os pecados que eu cometi, que eu estou cometendo, que eu vou cometer, já estão perdoados? Sim. É só depositar a fé em Cristo. Nós acreditamos que a salvação é pela fé somente. A justificação acontece no exato momento quando você acredita que Jesus morreu por você, somente. Pastor, mas eu ainda consigo falar algumas mentiras. Pastor, eu ainda consigo olhar para algumas pessoas e não gostar delas. Pastor, eu ainda consigo maquinar o mal na vida de alguns irmãos. Ainda assim Cristo habita em mim? Bom,
Aí Paulo vai começar agora a nos dar alguns parâmetros para que nós possamos realmente avaliar se nós podemos dizer que estamos salvos em Cristo pela fé, mediante aquilo que nós fazemos no nosso próprio corpo. Mas calmem lá, não é aquilo que nós fazemos no nosso próprio corpo que condiciona a nossa salvação em Cristo. A salvação em Cristo, ele já defendeu o capítulo 4 e capítulo 5, ela é única e exclusiva pela fé. Só que essa fé, se é que você tem ela precisa gerar em você uma nova perspectiva de vida, uma nova vida, uma nova natureza, que agora vai te dar evidências de que você foi salvo pela fé. Não é pecando mais que você vai receber mais graça de Deus, porque se você pecar mais, você terá um forte indício de que você não alcançou a salvação pela fé. Então Paulo vai escrever o capítulo de número 6, justamente para nos mostrar que a salvação pela fé não anula a nossa responsabilidade de não entregar o nosso corpo ao pecado. O perdão dos pecados que nós ainda vamos cometer não é justificativa para nós pecarmos deliberadamente. Porque algumas pessoas estavam pensando assim, bom, se Jesus já morreu há 2000 anos atrás por todos os pecados que eu iria cometer em minha vida, então eu vou pecar à vontade. Jesus não vai morrer de novo, vai? Não. Jesus já morreu por mim, já. Então eu vou pecar tudo aquilo que eu tiver direito. E Paulo então vai dizer, de maneira nenhuma. Por que de maneira nenhuma? Porque nós morremos quando Cristo morreu em nosso lugar. Esse é o argumento que ele vai começar a levantar. Do versículos 1 ao versículo 11, nós vamos ver que nós estamos mortos para o pecado a partir do momento em que nós estamos unidos com Cristo. Versículo 1 e 2, Paulo responde à pergunta: nós podemos continuar pecando para que a graça aumente? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Vocês precisam, como pode aqueles que morreram para o pecado continuar vivendo nele? Então, quando nós reconhecemos que Cristo morreu a nossa morte, que Ele suportou a ira de Deus por causa dos nossos pecados, Paulo está dizendo que ali, naquele exato momento, nós morremos com Ele também. E se nós morremos com Cristo na cruz, nós não temos mais o direito de vivermos a vida que nós queremos viver. Aqui se acaba toda a ideia de liberdade ou livre-arbítrio que você acha que pode ter. Porque se você realmente diz que está crucificado com Cristo, que a sua fé te colocou na cruz com Cristo, se quando Deus esmagou Jesus, Ele esmagou os seus pecados, agora você afirma para mim que você ainda tem direito de viver pecando como você bem entende? Não. Ou você já morreu, ou você ainda tem domínio sobre si. E se você ainda quer ser dono do seu próprio nariz, isso indica que você ainda não foi crucificado com Cristo. Agora, se você afirma que você morreu com Cristo na cruz para ressuscitar com Ele, você não tem mais domínio total sobre si. Versículos 3 a 7, ele vai falar sobre a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. Ele vai dizer assim, versículo 3: vocês não sabem que vocês foram batizados em Cristo? Aqui ele está falando do batismo mesmo, a marca de entrada, a profissão pública de fé, que agora nós somos cristãos. Quando vocês batizaram, vocês não sabem que vocês morreram e foram ressuscitados? Por isso que nós batistas acreditamos que o batismo ele tem que ser feito por imersão. Porque qual que é o símbolo do batismo? Paulo está explicando para nós. Versículo 4:
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também vivamos com ele uma nova vida. Então o que significa o batismo? O batismo significa morte e ressurreição. Eu morri para a minha velha vida, eu morri para os meus desejos, eu morri para mim mesmo, eu não sou mais dono do meu nariz. E o que significa quando você foi sepultado e depois Deus te tirou de dentro da sepultura? Significa que aquele velho homem agora está sendo superabundado pela graça que gera uma nova vida, e essa nova vida agora tem que contrastar, tem que brigar pelo controle daquele velho homem que vai insistir em brigar lá dentro. A isso Paulo chama da guerra entre a carne e o espírito. Nós vamos ver no capítulo 7. Então Paulo está nos dizendo que aqueles que já foram crucificados com Cristo morreram. Os escravos do pecado morreram. Vocês podem ter pecado habitando em vocês, mas vocês não são mais escravos do pecado. Vocês não vivem mais para satisfazer o desejo do pecado. Vocês não vivem mais controlados. Foi maior do que eu, pastor. Não foi, não. Ou você não recebeu graça para guerrear com essa vontade. A carne está muito forte aí. Versículo 8 a versículo 11, ele vai falar das evidências dessa nova vida. Se nós cremos que morremos com ele, cremos que também viveremos. Porque aqueles que morreram, porque o Cristo que morreu uma vez não pode morrer de novo. E se nós já morremos para o pecado, por que nós estamos pecando de novo? Porque a cada pecado é uma morte. O salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo, olha, se nós fomos crucificados com Cristo, se nós morremos com Cristo no batismo, se nós fomos batizados em Jesus na sua morte para vivermos a sua vida, nós devemos estar mortos para o pecado. Você não tem mais escolha, você não tem mais livre-arbítrio, você não tem mais vontade, você não segue mais os seus desejos. A partir de agora, você vive para Deus. Por isso o título da noite: mortos para o pecado, vivos para Deus. Porque não tem como estar vivo para o pecado, estar vivo para Deus. Se você estiver vivo no pecado, você está morto em Deus. Mas se você estiver vivo em Deus, automaticamente você estará morto em seu corpo de pecado. Paulo está mostrando para nós, do versículo 1 ao versículo 11, que aqueles que estão unidos em Cristo, aqueles que estão verdadeiramente justificados em Cristo, aqueles que receberam Cristo pela fé, essa fé é tão poderosa que transforma as suas vidas de tal maneira que eles abandonam a prática do pecado e vivem inteiramente para Cristo. Isso não significa que não haverá mais pecado em nós. Isso significa que nós estamos agora, se na justificação nós somos livres da culpa do pecado, nesse processo do capítulo 6, que depois nós vamos ver que significa santificação, Paulo está dizendo que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E o que significa isso, pastor? Significa que o pecado ainda habita em você, mas ele não te domina como dominava antes. O pecado que você tinha prazer para pecar, agora você não tem tanto prazer assim. O pecado que te instigava a pecar, agora não tem mais tanta força assim. E o pecado às vezes pode até vir com força, mas ainda há um outro lado, uma outra força, uma outra natureza que briga com a carne, dividindo o controle do seu ser. A isso nós chamamos de espírito. Então, antes de Cristo, você era conduzido pela sua vida natural. Sua condição espiritual era morta por causa dos seus pecados. Você era guiado pelos seus desejos naturais que estão no corpo, pelo seu hormônio, pelo seu pensamento, pelo que você bem queria. Você era como um bicho. Quero uma comida gostosa, vou lá e compro. Quero alguma coisa diferente, vou lá e pego. Posso, logo tenho.
Era como um animal, seguia o seu instinto. Se você queria alguma coisa, você lutava para conseguir aquela coisa. Só que agora Paulo está dizendo que depois do encontro com Cristo, tem que haver nascido uma nova natureza, para guerrear com a sua natureza natural. E a natureza espiritual é aquilo que nós chamamos de regeneração. Na regeneração nós não saímos santos e prontos. Na regeneração nós ainda estamos com a presença do pecado. Mas na regeneração agora nós temos a presença de uma nova dimensão, que é a nossa área espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado, mas agora Cristo nos fez vivificar. Ele nos tornou Ele nos ressuscitou em espírito. E agora o espírito e a carne precisam guerrear, estão guerreando pela autonomia e controle do corpo. Vencerá aquele que você alimentar melhor. Então Paulo está dizendo para nós que aqueles que foram crucificados com Cristo devem investigar as evidências da sua morte para o pecado. Versículos 12 a 14, ele vai nos dizer que o que nós devíamos fazer com nossos corpos. Porque antes nós entregávamos os nossos corpos ao pecado. Agora nós devemos entregar os nossos corpos a Deus. Antes nós tínhamos alguém que exercia o controle, que era o estado natural, o pecado, a carne. Agora nós temos uma nova autoridade que guerreia com essa natureza para controlar o nosso corpo. Versículo 12 e 13 ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam o corpo a Ele como instrumento de justiça. Antes de Cristo, vocês eram dominados pelo pecado. Vocês eram mortos para Deus, mas vivíssimos para o pecado. Agora que vocês foram mortos com Cristo, e Deus ressuscitou vocês para a nova vida, não tornem a entregar a vida de vocês ao pecado, mas agora passam a entregar o corpo de vocês a Deus, que ressuscitou vocês. Você não diz para mim que é crente? Você não diz para mim que é convertido? Você não diz para mim que tem depositado a sua fé em Jesus? Mostre isso, não a mim, mas a você mesmo, que o pecado que dominava você não tem a última palavra mais sobre você. Ah, pastor, mas eu ainda peco em algumas coisas. Mas você peca menos do que pecava antes. Você tem que pecar amanhã menos do que pecou hoje. Hoje você tem que ter pecado menos do que você pecou ontem. Na santificação, no processo de consagração, na entrega do nosso corpo a Deus, nós estamos passando pelo processo da mortificação. Nós estamos morrendo a cada dia um pouquinho. Ah, pastor, mas eu achei que nós estávamos vivendo. Pois bem, esse é o paradoxo. Nós estamos morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Na medida que nós abrimos mão de pecar, nós chegamos um pouco mais próximos de Deus. Quando nós aceitamos o pecado, nós retrocedemos na caminhada com Deus. Então o processo da santificação é um processo da mortificação. Nós estamos matando o nosso corpo, nós estamos matando os nossos desejos, não satisfazendo, mas crucificando-os. Paulo diz assim: como um atleta, eu esmurro a minha própria carne para não fazer os desejos da minha concupiscência. Ele luta contra o próprio corpo, ele luta contra a própria vontade, porque ele sabe que a vontade dele é contrária à vontade de Deus. E ele sabe que uma vez que ele morreu com Cristo, ele não vive mais para o pecado, ele vive para Deus. A pergunta que nós devemos fazer hoje é: para quem eu vivo?
Ou nós poderíamos fazer uma pergunta melhor: será que eu já morri? Porque se você não morreu ainda, você precisa morrer. E tem pessoas que eu olho para elas e vejo fazendo algumas coisas e tenho a nítida impressão de que essa pessoa não morreu o suficiente ainda. E se você não consegue se matar, peça a Deus que te mate um pouquinho a cada dia. Porque assim como a dor da separação, a morte é a separação, as áreas que vai morrendo em nós também vai doendo. E às vezes nós não gostamos de matá-la por causa da dor que vai proporcionar. Tem coisas que nós somos apaixonados demais, não queremos que ela morra. Tem coisas que nós gostamos demais, achamos que não tem nada a ver, não queremos que ela morra. Tem coisa que é tão preciosa para nós, que nós às vezes deixamos de fazer alguma coisa para Deus, para preservar aquelas coisas, nós não queremos que ela morra. Mas se ela ficar no seu caminho até Deus, ore para que Deus faça ela morrer antes que você morra. É melhor Deus matar aquilo que vai te fazer morrer para Ele, do que você continuar alimentando aquilo que você não quer matar e essa coisa te matar. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquele que quiser ganhar a sua vida, e aquele que quiser, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la, achará, encontrará. Então o Evangelho é perder para ganhar. Vocês vão ver isso domingo. Eu não vou estar aqui pregando não, mas o sermão é de minha autoria. O Evangelho é morrer para viver, perder para ganhar, sofrer para vencer. E Paulo está dizendo aqui que nós só podemos viver para Deus se nós morrermos para o pecado. Nós só podemos ganhar a Cristo se nós perdermos o mundo. O problema é que às vezes nós estamos querendo ganhar o mundo demais. Nós estamos querendo agradar as pessoas lá fora demais. Nós estamos querendo fazer política de boa vizinhança. Nós não podemos desagradar ninguém. Nós não podemos criar inimizade com ninguém. Então nós temos que ficar em cima do muro. Nós não podemos nos posicionar. Nós queremos fazer o meio campo para agradar a todos e não desagradar ninguém. Aí Paulo está dizendo: aqueles que não decidem entre morrer ou viver, já decidiram. Porque a não tomada de decisão também é uma decisão. Não se posicionar também é um posicionamento. Não escolher entre morrer e viver já é uma escolha. Não é opcional no relacionamento com Deus. Dá para eu agradar a política e dá para eu agradar a igreja. Não dá. Dá para eu agradar o patrão e dá para eu agradar a Jesus. Não dá. Se Ele está te mandando fazer coisas erradas, se Ele está te mandando passar por cima de algumas leis, não dá. Então, ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. E dentre esses dois, você precisa matar alguém. Ou você mata o mundo, ou você mata a Deus. A pergunta que nós devemos fazer para nós hoje é: para quem nós estamos morrendo? Nós estamos morrendo para o mundo ou nós estamos morrendo para Deus? Mediante a nossa resposta, já começa a clarear a nossa mente sobre a pergunta de: será que nós somos justificados pela fé em Cristo mesmo? Baseado nas suas próprias respostas, você já consegue identificar se a fé da justificação em Cristo fez efeito em você mesmo. Porque no versículo 14 ele diz assim: pois o pecado não dominará mais vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça.
A graça não é uma desculpa para vocês quebrarem a lei. A graça é um poder para vocês cumpri-la. A graça de Jesus não é uma licença para pecar. A graça de Jesus é poder para vencer o pecado. E quanto a isso, esse poder que nós não tínhamos outrora, agora nós temos pela graça de Cristo. Nós estamos em constante guerra interior entre agradar, às vezes nem o mundo, mas a mim mesmo, ou Deus. Porque tem pessoas que não ligam muito para o mundo, não ligam muito também para Deus. Mas qual é o ídolo que rouba o seu coração? Si próprio. Eu quero que o mundo se exploda, desde que minha casa e os meus estejam em paz. É assim que cristão ora? Claro que não. Porque esse tipo de oração é aquela oração que tipo, eu não gosto do mundo, eu só se importo comigo. Mas você se importar com você e não se importar com o outro, já trocou o ídolo. Seu ídolo não é o mundo, seu ídolo é você mesmo, é o próprio umbigo. Da mesma forma que nós devemos morrer para o mundo, nós devemos morrer para nós mesmos. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o primeiro passo. O primeiro a ir para a cruz não é o mundo, é você. O primeiro a ir para a cruz não é os desejos, é você. O primeiro a ir para a cruz não deve ser o emprego imoral, não deve ser a escola que não agrada a Deus, o relacionamento que te tira da presença de Deus. O primeiro a ir para a cruz deve ser você, e todas as outras coisas irão depois que você for pregado na cruz de Cristo. Versículos 15 a 23, Paulo nos deixa uma pergunta: escravos de quem? O argumento que ele vai usar aqui é que todos nós somos escravos. Alguns não sabem disso, mas todos são. Alguns são escravos do pecado, e aqueles que são escravos do pecado também não são livres. Porque aquele que acha que é liberdade fazer aquilo que quer, né? Kant dizia isso. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Porque se eu só faço aquilo que eu quero, eu sou escravo da minha própria vontade. Isso não é liberdade. Liberdade é fazer o que eu não quero. E pergunte a um pecador: você consegue não pecar? Pergunte a um filho de Adão que tem o pecado entranhado em suas veias: se você decidir agora não pecar mais contra Deus, você consegue ser livre do pecado? Então Paulo está argumentando: liberdade é fazer aquilo que não se quer. É você querer fazer alguma coisa e você ser livre o suficiente para dizer não para aquilo que você quer. Porque se você não consegue dizer não para o seu desejo que está querendo, você é um escravo do seu desejo. E as pessoas vão de pecado em pecado, de abismo em abismo, de drogas em drogas, sempre aumentando a dosagem, sempre querendo algo a mais que satisfaça, porque a carne é um buraco sem fundo e ela sempre vai querer mais. Aí você diz: larga isso, rapaz. Não, eu não sou viciado não, eu largo quando eu quero. Mas ele está lá todo dia, fazendo a mesma coisa, as mesmas práticas e os mesmos pecados. Ele não sabe que é escravo, mas já é. Ele é escravo do pecado, ele é escravo do mundo, ele é escravo de si mesmo. Ele é um escravo, e escravo nenhum tem liberdade para fazer aquilo que ele quer. Aí Paulo diz assim, ó: esses são escravos do pecado. Mas aqueles que foram crucificados com Cristo não são mais escravos do pecado. O que ele está dizendo? Se antes você olhava para o pecado e não resistia em cometê-lo, agora você pode olhar e não vou sentir mais vontade, quem dera.
Você vai olhar, vai sentir vontade, vai ouvir a voz do capetinha falando pega. Mas agora, você que foi crucificado com Cristo, tem um poder que outrora você não tinha. É a graça te capacitando a dizer não para aquilo que você quer naturalmente pegar. Percebem a diferença? Antes você iria irresistivelmente. Antes você iria rapidamente. Antes você não pensaria em consequências, não pensaria em Jesus, não pensaria em se arrepender. Você só ia. Como aqueles que já estão tão práticos na vida de pecado, eles nem escondem mais o pecado, ele está escancarado, está vivendo a todos estão vendo o que ele está fazendo, porque ele não tem mais pudor, não se importa mais, o pecado já dominou. Mas agora aqueles que ainda estão em guerra consigo mesmo, aonde a graça está lutando contra o pecado, ali há a possibilidade de nós dizermos não para aquilo que nós queremos. E se nós não somos capazes, ou melhor, se nós somos capazes de não fazer o que nós queremos, nós também não somos livres. Nós somos escravos, mas escravos de quem, pastor? De Deus, que agora a sua vontade é totalmente contrária à minha, que quer coisas que é pecado, que é contrária à vontade dele. O que Paulo está levantando aqui é, todos são escravos. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Em qualquer uma das circunstâncias, não somos mais livres. A pergunta que fica é: somos escravos de quem? Versículo 15 e 16. E então, se nós não estamos debaixo da lei, vamos pecar? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando vocês se ofereceram para ser escravo, vocês obedecem àqueles que vocês se colocaram como escravos? Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês foram comprados, vocês eram escravos do capiroto, agora vocês são escravos do Papai do Céu. Ele comprou vocês, agora vocês são propriedade exclusiva dele. É melhor ser escravo de Deus ou do diabo? Então agora que vocês são escravos de Deus, por que vocês acham que podem fazer o que vocês querem? Porque lá no mundo vocês faziam tudo o que o diabo gostava. Vocês faziam o que não devia, vocês faziam o que não queria, vocês faziam, o diabo mandava, você fazia, você era escravo. Aí Jesus foi lá e te comprou e te trocou de escravidão. Você não é mais escravo do chifrudo, você é escravo de Cristo. E agora que você é escravo de Cristo, você quer usar da liberdade que o seu Senhor te deu para voltar a fazer o que o outro Senhor mandava? De maneira nenhuma. Aproveite que esse Senhor te comprou e te libertou e sirva a Ele com todos os seus desejos, porque é melhor ser escravo de Deus do que escravo do diabo. Aí ele diz assim no versículo 17: graças a Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado outrora, agora vocês passaram a obedecer de coração o ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Você só trocou de cadeia. Você saiu do inferno e foi para o céu. Mas muda-se as leis, mas o sentido de escravo, de ser entregue a fazer o que o seu Senhor quer, é o mesmo. Ah, pastor, quando eu estava lá no mundo, eu ficava em casa, falava, hoje, esse final de semana eu não vou sair. Aí mandava um abençoado, falava, churrasca aqui em casa, cervejada por minha conta, você não precisa trazer nada. Aí você ia lá igual um patinho, Satanás com a isca,
fazendo você ir atrás. Aí agora Jesus te pega, te tira disso, te liberta, te limpa, te lava, te transforma. Aí quando você tem uma coisa a fazer, um culto a se entregar, fala, eu estou tão cansado. Miserável. Para o churrasco e para a cachaçada você estava. Agora para Cristo você quer fazer tudo o contrário. Sirva a Cristo igual você servia ao diabo. Seja fiel a Cristo igual você era no mundo. Seja fiel à vontade de Deus igual você era às suas próprias vontades. Não, eu pecava que era uma beleza. Então, meu irmão, agora ora que é uma beleza. Não, mas eu traí a esposa. Então agora lê a Bíblia com a esposa em casa. Não, pastor, mas você não sabia os 7 que eu pintava. Eu não quero nem saber. Eu quero saber do resto da sua vida que você vai entregar e dedicar a Deus para compensar o tempo perdido que você viveu servindo ao diabo. Alguns de nós perderam muito tempo, outros nem tanto. De quem nós estamos sendo escravos? Ele está dizendo para nós, versículo 19, que nós não devemos oferecer o nosso corpo em escravidão à impureza, mas devemos oferecer o nosso corpo em escravidão à justiça, que leva à santidade. Isso aqui é santificação. A santificação é um processo aonde nós estamos nos assemelhando-se à imagem de Cristo e deixando para trás quem nós éramos. Antes nós entregávamos o nosso corpo à maldade, agora nós entregamos o nosso corpo à justiça. Há ainda vestígios de maldade em nós, há traços de pecado em nós, há ainda uma raiz aí dentro de pecado dentro de você. Mas a diferença é que agora, quando você tem a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, você prefere entregar o seu corpo a Deus do que a maldade. Então o que mudou? O que mudou foi a capacidade, a possibilidade de fazer aquilo que eu não queria fazer e de não fazer o que eu desejava fazer. Só Cristo pode provocar isso em nós. Pode falar, Herói. Nessa pregação aí, meu irmão, e aqui dentro da igreja, interessante isso aí, que a diferença do escravo e do servo, essa você acabou de explicar, que o escravo, né, ele não tem escolha, e o servo, ele tem escolha, ele pode fazer porque o Espírito de Deus é positivo. Sim, e ele faz porque ele quer, ele ama fazer o que outrora ele não queria. Quem produziu essa vontade? O próprio Espírito Santo. Então assim, fala, fulano, não fica aí no boteco não, vamos lá para a igreja. Pastor, eu não quero ir para a igreja. Como que não quer? Aí passa-se o tempo, a igreja ora, as irmãs oram, a mãe ora, a família ora, e depois você fala, e aí, vamos para... Pastor, que dia que tem culto? Eu vou para a igreja. O que mudou? O que mudou? Você queria festa, você queria bebida, você queria gandaia, agora você quer culto? O que mudou? A ação do Espírito Santo, a partir do momento que nós acreditamos, deve ser, por mais que seja invisível, ela deve ser tão real, a ponto de transformar e tornar-se visível. Lembre-se que Paulo aqui está tentando responder à pergunta: como eu posso saber se eu verdadeiramente fui justificado em Cristo? Porque como nós vimos na quarta passada, a justificação não nos presenteia, ela não nos certifica, não tem uma medalha para saber se eu fui justificado, não tem um selo para mostrar, não tem uma prova, não tem um diploma, ou eu acredito que sou ou eu não sou. Mas pastor, será que eu posso acreditar errado? Pode. Então como que eu vou saber, pastor? Está aqui, capítulo 6.
Você não entrega mais o seu corpo à maldade, você não entrega mais a escravidão do pecado, você não faz mais as obras dos seus próprios desejos, mas ainda, antes de fazer qualquer coisa, você pensa se Deus se agradaria daquilo que você está fazendo. Pastor, eu ainda tenho pecado? Tem. E o pecado vai te acompanhar. Pastor, mas o processo da santificação não é morrer para o pecado. Quando que eu vou morrer para todos os pecados? Quando você morrer definitivamente. No caixão, aí não tem mais pecado. Mas até a sepultura o pecado te acompanhará. Ah, pastor, o que mudou então? O que mudou é a graça. Porque até o caixão o pecado vai te acompanhar. Mas se você estiver em Cristo, até o caixão, a graça vai superabundar. E Paulo vai apresentar para nós um contraste final, do versículo 20 ao versículo 23. Ele diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Será que nós temos hoje em nós algumas coisas que nós nos envergonhamos, fruto de pecados que nós cometemos? Mas agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que vocês colhem é a santidade. Se o fruto do pecado é a morte, o fruto da santidade é a vida eterna. Versículo 23 para encerrar. Porque o salário do pecado é a morte. Salário aqui é o pagamento. O recebimento por pecar é morrer. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é parar de pecar. É a vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua graça vai cobrir todos os pecados, a sua graça vai nos dar força para vencermos o pecado, a sua graça nos dará e nos capacitará a passarmos por cima do pecado e ninguém mais nos escravizará. Nem o pecado, nem o diabo, nem o mundo, nem a minha mente, nem os meus próprios desejos. Agora eu sou escravo de Cristo e servirei de bom grado àquele que me libertou de todos os outros senhores. Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. E o mundo está repleto de senhores sendo oferecido dia após dia para nós. A pergunta de Paulo é: todos nós somos escravos, mas você é escravo de quem? Você entra na internet e vê aquele corpo da modelo escultural e você diz assim: meu Deus, como que eu faço para ter um corpo como esse? O mundo tem a solução. Prostre-se diante de mim, vá para a academia, entre nos processos, dedique a sua vida e você terá o corpo que você sonhou. Você olha para o galã da novela e diz: pai amado, abana, como é que a mulher fala? Faltou até o ar. Por que eu não tenho um marido desse? E aí, o mundo tem uma resposta. Você pode correr atrás. Esse sem dente, esse manco, esse careca, calvo que Deus te deu, não dá para você pode mais, você pode conquistar um melhor, você sempre pode mais. Aí você olha para aquela família perfeita: por que eu não tenho filhos inteligentes assim? Os filhos dos vizinhos são sempre mais inteligentes que o seu. Eu queria ter um filho assim, eu queria ter uma família assim. E o mundo está dizendo: olha, se você dedicar a educação do seu filho, se você dedicar a construção do seu casamento, se você dedicar a sua profissão, você terá a fortuna que você acha que merece. E o mundo está nos oferecendo tantos senhores. E o mundo nos oferece só senhores externos. Ele também nos oferece o senhor interno, que é você mesmo. Não, se você se dedicar ao exercício físico, à alimentação, se você se dedicar ao bom sono, se você se dedicar à alta performance, você será imparável, você se superará a cada dia, você irá performar como nunca performou, você será imbatível.
E o seu senhor é você mesmo, o seu senhor é o seu próprio ego, o seu senhor é o seu próprio umbigo, o seu senhor é o seu eu. A pergunta que fica para nós de Paulo nesse texto é: você é escravo de quem? Não que cuidar da saúde não seja importante, não que ter um emprego bem remunerado não seja importante, não que não é ter um outro marido, é fazer o seu marido ficar mais bonito. Olha a Sara, botou o pastor na médica, a médica passou uns remedinhos milagrosos, o pastor deu uma afinada, e agora já está ficando com ciúme que o pastor está mais bonito. Está vendo? Não precisa trocar o marido, dá para dar um upgrade no marido, né? Então, meus irmãos, essas coisas não são das menos importantes, elas só não são primárias. Não quer dizer que você não pode se esforçar para ter uma saúde melhor, que você pode se qualificar para ter um emprego melhor, que você pode trabalhar um pouco mais para ter um salário melhor, que você pode se dedicar aos seus filhos e à sua família para ter uma família melhor. Tudo isso é importante, mas não deixe as coisas importantes tomar lugar daquilo que é essencial. Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não nos dobremos aos senhores que o mundo quer nos vender. Não nos dobremos aos senhores que o mundo quer nos oferecer. Não nos dobremos aos senhores que estão postos aí fora. Quer seja o carro mais top, o celular de última geração, o corpo escultural, o emprego dos sonhos. Não se dobre aos senhores do mundo. Todos nós somos escravos. Mas a pergunta final: escravos de quem? Para finalizar, aprendemos que ser salvo não é uma licença para pecar. Ser salvo é ter poder para guerrear contra o pecado. Aqueles que foram unidos em Cristo através da sua morte e ressurreição, deixaram para trás a velha vida, morreram com Cristo a sua morte e ressuscitaram para uma nova vida. Você precisa ver traços, vestígios, evidências de que há uma nova vida brotando dentro de você. Aprendemos também que não há meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para agradar gregos e troianos. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos da justiça. Ou nós servimos ao diabo, ou nós servimos a Deus. Não tem aqueles que são neutros. E o texto do capítulo 6 nos encerra com uma boa notícia. Aqueles que pecam, irão receber o seu salário. O salário do pecado é a morte. Mas aqueles que pecam, mas estão crucificados com Cristo, Deus dá a eles graça para pecarem cada vez menos, até eles chegarem ao momento de irem para a eternidade com o seu próprio Cristo. Na justificação, nós fomos salvos da culpa do pecado. Deus não nos culpa mais de um pecado que Ele já perdoou. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós temos a graça de Cristo para guerrear e combater o pecado que habita em nós. Mas na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado e de uma vez por todas estaremos diante de Deus como éramos para estar por todo sempre, se não fosse o abençoado do Adão. Para aqueles que pecam, morte. Para aqueles que recebem graça, vida. Todos são escravos. Só resta saber, somos escravos de quem? Algum comentário, alguma pergunta? Pode falar.
algumas pessoas acham que é para Deus qualquer coisa serve, né? Como deveria ser o contrário. Se é para Deus, tem que ser o melhor. O principal evento da semana é o culto, não é, irmão? É isso aí. Algumas pessoas não entendem, mas aqueles que foram crucificados com Cristo e nasceram para uma nova vida, seus valores são diferentes, suas ideias são diferentes, seus gostos são diferentes. E algumas coisas a gente tem que agradar a Deus e automaticamente desagradar o mundo. Quando nós queremos agradar os dois lados, muito provavelmente nós estamos desagradando a Deus. Amém? Pois é, isso aí. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse período na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos direciona e nos guia. Que o Senhor continue guiando essa igreja pela palavra. Que eu, pastor, seja simplesmente um canal por qual essa palavra ganhe volume, mas que o Senhor seja o conteúdo da direção para a qual essa igreja caminha. Que a Tua palavra seja a diretriz, seja a base, seja o sustento, e que a Tua palavra nos leve a cada vez mais amarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor e sermos mais poderosos na luta contra o pecado, que ainda assim insiste em nos maltratar. Queremos Te agradar acima de todas as coisas, queremos Te agradar a qualquer custo, mesmo que isso custe nos desagradar e desagradar ao mundo. Nos dê força para suportar aquilo que nós sofreremos por causa de querer Te agradar. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos ser Seus escravos, porque ser escravo do Senhor é muito melhor do que qualquer outro senhor que nós já fomos em toda a vida. Guarde-nos, proteja-nos e abençoe-nos, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém.